3 maiores novelas da história. Esse primeiro lugar, Vale Tudo, de 1988. O segundo e terceiro lugar está entre Roque Santeiro e o Bem Amado. Se vai ter que beneficiar alguém, que beneficie eu, que foi quem pariu a ideia. Tô certo ou tô errado? Será que vem por aí uma epidemia? Pantanal deu muita dor de cabeça pra Globo. Pô, demais. E dava mais audiência que a Globo, e a Globo podia colocar o que ela quisesse ali, que o pessoal tava apaixonado pela novela da Manchete. Os 10 Mandamentos em 2015. Foi outro momento em que a Globo perdeu em audiência, principalmente em capítulos especiais, tipo o capítulo da abertura do Mar Vermelho, capítulo das 7 Pragas. O que você achou desse Vale Tudo novo? Uma novela que me marcou muito foi Gabriela. Gabriela é maravilhosa, uma das melhores. Tá no meu top 5, Gabriela. Você me lembra que eu me apaixonei pela Sônia Braga? Sônia Braga. Eu tinha 11 anos de idade, né? Sim. Aí descobri que meu pai tava namorando a Sônia Braga. Eu quase tive um treco. Depois eu penso hoje, falei, eu tinha 11 anos, eu não ia ter a menor chance, mesmo se ela fosse a maior solteira do mundo. Tipo, como meu pai estragou meus planos. Olá, humano, bem-vindo a mais um episódio de Nisológico, falando aqui diretamente do Plugado Estúdio. Vamos começar aquela ladainha de sempre, que eu acho um saco isso. Eu sei que você acha também, mas por favor, se inscreva aqui no canal, se torne membro, ative o sininho pra você saber quando a gente tá aqui, dê o joinha e comente pra gente poder saber que rumo tomar aqui e poder também alimentar o nosso comentando comentários que você gosta tanto. E hoje aqui, no nosso Nisológico, a fera do dia, Nilson Xavier. Opa, prazer. Ô, querido, que bom ter você aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite. Pô, muito legal mesmo, cara. E a gente aqui no Nisológico, a galera gosta muito de nostalgia. Uhum. E a gente vai dar um show de nostalgia aqui tenho hoje. Certeza. Né? Cara, você é um especialista em teledramaturgia. Sim. Você vive disso, né? Vivo disso, Né? Vivo. E, cara, seu site sempre foi referência, teledramaturgia.com.br. Exato. Cara, já serviu muito de fonte de pesquisa ali, porque tem tudo, todas... Eu lembro que há muitos anos atrás você entrou em contato comigo por e-mail. Na época do e-mail, né? Passando informação sobre alguma coisa, não lembro se era o Belo e as Feras, alguma coisa assim que tinha no site e tal. Sim, que você pega também no site séries, né? Também, tem Tudo séries, que é de novelas, né? minisséries brasileiras, né? Teledramaturgia Sim, nacional. Sim. Cara, é muito rico, né? Cara, eu tenho esse site desde há 25 anos, né? Eu lancei no ano de 2000, quando a internet ainda não... A internet era discada. Então, não era acessível a todo mundo, né? Sim, a Globo ainda não tinha o seu projeto Memória Globo. Ela estava engatinhando, ela lançou, acho que o projeto logo depois do meu site. Inclusive, o meu site é fonte de referência para as publicações do Memória Globo. Imagina. E desde aquela época, e não para de atualizar, e fica atualizando o tempo todo, mesmo, porque tá surgindo. Novela. Não vale ter novela, exatamente. E agora com streaming, né? Várias séries maravilhosas, né? Sim. Cara, deve ser gostoso, né? Sim, eu gosto muito, viu? Imagino. Qual foi a primeira novela que te fisgou? Porque você é noveleiro. Sim, de criança, né? De criança. Eu sempre fui um apaixonado por televisão, Nilson. Sempre fui. Desde criança eu cresci na frente de uma televisão. Então, uma GE preto e branco, a válvula, sabe? Quantos anos você tem? Eu tenho 57. Então estamos assim, eu tô com 61. A gente tem uma diferença pouca de idade. Sim. E a realidade era exatamente essa. Sim, imagino que sim. Você também, né? Só que você estava dentro da televisão, né, amigo? Eu era um cara, apenas um garoto apaixonado por televisão numa cidade do interior de Santa Catarina e tal. Mas, respondendo a sua pergunta, a primeira novela que eu lembro de ter assistido do início ao fim, e que, é claro, eu assisti com a minha família, porque a minha família gostava, era Éramos Seis, da TV Tupi, olha só, 1977, Nissete Bruno e Gianfrancesco Guarnieri. Lembra? Lembro. Na época Tupi já estava em decadência, né? Já. Desde o início dos anos 70, Tupi já lutava. Estava ali, né, os trancos e barrancos. E a Tupi, cara, a primeira... A pioneira, né? Foi a Tupi. Sim. Né? Qual foi a primeira novela de todas? Foi a Rainha Louca? Não. Não. A primeira novela... Então, aí a gente tem que fazer um corte, porque as novelas, como elas vieram do rádio, né?
as novelas. Quando a TV surgiu, você sabe disso. Todos adaptados no Todos rádio. os programas que Sim. começaram a ser feitos na televisão eram adaptações do que já se fazia no rádio. E a radionovela, elas não eram diárias, elas eram 2 ou 3 vezes por semana. Na televisão não existia videotape, o videotape chega em 63 ou 64, então as novelas também eram Ao vivo. ao vivo 2 ou 3 vezes por semana, porque Imagina- não dava pra fazer isso todo dia ao vivo, né? Imagina um negócio desse, cara. Não, e 2 ou 3 vezes por semana já é muita coisa. Já é muita coisa, Pra claro, ao estrutura que vivo. tinha? Sim. Pra estrutura que sim, tinha? Sim. Né? Então, assim, não existem registros desses primeiros títulos do início da televisão, né? Sei. O que tem é, por exemplo, A Sua Vida Me Pertence, a primeira telenovela, 1951, eu acho, com Walter foi- Foster e Vida Alves. Que foi o primeiro beijo, A né? novela do primeiro beijo, exatamente. E isso foi, né, assim que a TV foi inaugurada. Mas é nesse esquema, uma novela curta, tipo 15 capítulos, exibida 2 ou 3 vezes por semana. Sim. Aí em 63 e 64, com o advento do videotape, é que o Edson Leite, da TV Excelsior, tem a ideia da telenovela diária. Por quê? Porque aí fisgava a audiência diária do telespectador numa grade horizontal todos os dias, no mesmo horário, geralmente no horário nobre, que é o horário de maior audiência, né? Sim. E aí, então, a primeira telenovela diária ela se chamava 25499 Ocupado, uma novela com Tarcísio Meira e Glória Menezes. Eu lembro desse título. Era do Lauro César Muniz, não? Não, né? era uma adaptação de um texto latino. Sei. Eu não lembro, não Sei. sei se era Dulce Santucci, não estou devendo essa informação. Tem lá no site. Aham. Mas tá vendo? Tem que entrar no site. Você tem que entrar no site pra... É muita informação, né? Eu não consigo lógico. lembrar Nossa, tudo de cabeça. Muitos detalhes, cara. Muitos detalhes. Minha primeira novela que eu lembro foi Pigmalião 70. Sim, Na Globo já. na Globo. Isso foi 70 e pouquinho. Sim, A 70, 1970. Foi a primeira novela que eu tenho, assim... Sérgio Cardoso e Tônia Carreiro. Eu lembro que tinha também Suzana Vieira, Suzana talvez. Vieira também. Me lembro que tinha um negócio que ela virava assim, que o cabelo era um penteado. Pigmalião era um penteado, Isso, né? exato. Da época. Exato. Me lembro que tinha uma edição que ela virava aqui e virava aqui, eles faziam uma edição dela virando a cabeça, que era uma coisa bem moderna, assim, cara, né? Sim, sim. E, cara, como mudou, né? Mas né, Não tem como, né? não tem como. Não tem como. E assim, a televisão, ela mudou, ela de 10 em 10 anos está mudando muito, né? Porque Sim. assim, em 1970 se fazia desse jeito, em 1980 já se fazia de outro, em 90 de outro, em 2000 de outro. Hoje é completamente diferente de tudo que a gente viu anteriormente. A TV mudou porque a sociedade muda, porque a tecnologia avança, os hábitos de consumo mudam, né? Por isso que As pessoas as mudam. pessoas mudam, exatamente. Então, O jovem de hoje não é o jovem Não. de ele não antigamente. vai ter o apego com a televisão que a nossa geração teve e várias gerações após a nossa tiveram. Aham. Entendeu? Ele não tem mais esse apego. Aliás, a criança hoje em dia não sabe o que é TV aberta e não entende a TV aberta. Não. Entendeu? Com razão. Exatamente. Pra quê, né? Se Né? você pode escolher o que você quer assistir no canal que você quer, Você faz a sua hora grade. que você quer, entendeu? Você faz sua grade. Exatamente. O algoritmo vai entendendo, né? Exato. O seu gosto. E já e oferta pra você. Já vai te empurrando ali o que Exato. teoricamente você quer. Uhum. Melhor assim, eu acho. Também, ó. Né? Agora também, como tudo na vida, né, cara? Sempre falo aqui, você que me assiste aqui regularmente, mas nossa, como esse cara é repetitivo. Mas nós somos saudosistas, assim. Somos. O ser humano é saudosista. Então a gente sente falta das coisas, mesmo quando eram piores, Sim, sim. né? Não, e outra, existe uma galera que usa um argumento que eu odeio, que é você enaltecer o passado defenestrando o presente, como se tudo que se fazia no passado era melhor do que se faz atualmente. Não é bem assim, né? Porque, por exemplo, no caso da telenovela, sempre houve novelas ótimas e novelas ruins, assim como hoje em dia também tem novelas ótimas. Sim. A atual novela das 9, Três Graças, é uma ótima novela, entendeu? Então, e no passado houve várias novelas muito abaixo da Sim. qualidade do... Na época que as novelas eram maravilhosas. Na época, sim, exato. Tem- E que dava uma audiência, assim, exorbitante, né? Uma coisa... muito pela Globo também. Sim, né? muito Por pela ser na Globo, né? Globo, isso, exatamente. E aquela história também, né? Dizem que
uma torneira pingando na Globo dava mais audiência do que na concorrência, porque as pessoas tinham o hábito de deixar ligado na Globo, simplesmente. Não, e era assim uma concorrência, não diria desleal, porque a Globo sempre fez melhor. Sim, claro. Mas lógico. era uma concorrência muito, assim, difícil, né? Sim, Porque não tinha como concorrer. a disparidade era muito grande. Eles concorriam pelo segundo lugar sempre, e até hoje é assim, né? Até hoje é SBT e Record concorrendo pelo segundo lugar para ver quem fica em segundo lugar, porque a Globo sempre foi imbatível. Eu me lembro que no SBT tinha placas assim, né? Orgulhosos de estarmos em segundo, né? Silvio Santos era genial. Coisa de Silvio Santos, né? Coisas de Silvio Santos. Não, Silvio Santos ele fazia uma coisa que era assim, o meu pai falava, eu nunca vi uma coisa tão absurda na história da TV. Ele botava um cartão com uma música, Sim. estamos esperando a novela das Isso, 8 da Globo exato, acabar. Exato. Isso aconteceu. Porra, como é que pode um cara dono de uma emissora de televisão, bicho, parar a programação pra esperar? Assumir que é o segundo lugar e ele não Exatamente. vai chegar primeiro, entendeu? Aham. Agora, essa É muito louco, mas é genial ao mesmo Sim, tempo. claro. Essa história aconteceu em 1988. O SBT programou o filme Rambo, se eu não me engano, Rambo 2, para passar no cinema em casa, não lembro qual era a sessão de filmes, mas ia ser depois do capítulo de Vale Tudo. Sabe o que a Globo fez? A Globo emendou 2 capítulos seguidos de Que Vale sacana. Tudo Pra para a sacanear, mesma pra- noite. Enquanto isso, no SBT, um cartão estático escrito depois da novela assista Rambo 2. Ficou 2 horas aquilo lá. né? Exato. E venceu na audiência. E deu mais audiência do que a Globo no que veio depois da novela. Na hora que bateu com a... É, né? O SBT ganhou. Isso. Né? Mas assim, existem momentos em que a audiência superou, né? Nós temos o caso clássico de Pantanal, que realmente dava mais audiência do que a Globo naquele horário das 21h30 às 22h30. Depois Pantanal deu muita dor de cabeça pra Globo. Oh, demais. Foi a primeira vez em que um programa de televisão, durante toda a sua duração, que foram 6 ou 7 meses, no ano de 1990, que dava mais audiência que a Globo, e a Globo podia colocar o que ela quisesse ali, que o pessoal estava apaixonado pela novela da Manchete. Não, e a Globo enlouqueceu, né? Porque não tá acostumada, né? Exatamente. Não tava acostumada. Né? Tava acostumada a reinar suprema ali. Exato. De repente aparece a Manchete, que era uma emissora nova, Uhum. né? A Manchete não tinha esse know-how de, Sim. né? E aparece com esse negócio aí que... Então tem uns momentos assim muito pontuais, sabe? A gente tá agora no Carnaval. 1984, primeiro Carnaval na Marquês de Sapucaí, não se sabe exatamente por que o Boni não quis transmitir o Carnaval daquele ano. Questões políticas com Leonel Brizola, enfim. tinha um problema da Globo com o Brizola. né? Exato. Ele não, a Globo não transmitiu o Carnaval daquele ano, a Manchete transmitiu. A Manchete bateu a Globo na transmissão da novela das 8, que era uma novela chamada Carnaval, Champanhe. não querendo ver carnaval. né? Exatamente. Os desfiles, né, do Rio de Janeiro sempre dão audiência. A Globo perdeu audiência porque deixou de transmitir o Carnaval e depois dessa nunca mais deixou de transmitir. Aprendeu, né? Ai, cara, nossa. E por que você acha que é culturalmente tão forte a novela aqui? Você acha que isso é uma coisa latina? O México já tem essa tradição, né? Já vem essa tradição do México. Não sei outros países aqui da América do Sul. Você acha que foi a excelência da forma como as novelas... Cara, são Vem sendo feitas aqui? vários fatores, assim. Porque nos Estados Unidos e na Europa, a relação com a televisão é completamente diferente, né? Na Europa, principalmente, porque lá a maioria das emissoras são estatais, nos Estados Unidos são comerciais. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos não aconteceu a telenovela, aconteceu a soap opera. que é aquela de tarde... Que são horários, assim, de pouca audiência, à tarde ou de manhã. Novelas E intermináveis. novelas intermináveis que ficam décadas no ar. É claro que vai trocando o elenco. Eu dublei uma dessas novelas. Chamava Rituals. Aqui era Rituais da Vida. Passava na Band. Uhum. E a gente tava gravando. No dia seguinte a gente voltava. Fazer o personagem que você fazia.
mudou o ator. Do nada. É. Sem aviso prévio. Fazendo o mesmo personagem. Aham. Entendeu? Aham. Então, é isso. Não existe um cuidado, entendeu? Não tem cena externa, né? Então. tudo no estúdio. Exatamente. Então, pra eles é uma coisa barata até. E menor, né? E menor, exatamente. Bem menor. Tanto que os atores de novela não são os atores de novela não daqui. são. E também não passa no horário nobre, no prime time. Aham. Enquanto que na América Latina prevaleceu a novela com começo, meio e fim, né? Com histórias mais folhetim, curtas, folhetim. E talvez um dos motivos pelos quais os latinos gostem tanto de novela seja exatamente essa questão do folhetim, né? De essas histórias. As pessoas reclamam, né? Sempre as mesmas histórias, mas é o folhetim. Mas um dono de uma grande empresa, uma pessoa dominadora, Exato. e que tem um cunhado, filha da puta, que vai tentar Exatamente. tomar o negócio. Um filho desconhecido. E as pessoas não trabalham, né? Novela, as pessoas não trabalham. Ela dá uma passada no escritório, Sim, né? sim. Aí fica em casa tramando aquelas coisas todas. E Exato. antigamente, sempre um balde de gelo, né? O cara chegava em casa, tinha um balde de gelo pronto, né? Um gelo que não Exato. derrete, deve Os ser. clichês das telenovelas. O cara vai, servia um esquinho e tal, como se podia beber, né? Então era bem coisa de... Sim, sim. E que tem que ser assim. Sim, tem que ser assim. Né? Por exemplo, outro clichê de novela é o cara aparece na tua casa sem ser anunciado, sem ter sido interfonado, do nada ele bate no teu apartamento, você abre a pessoa, que susto. É entendeu? o cara do mal, né? Como é que esse cara subiu aqui, né? Ou a mulher que acorda totalmente maquiada, né? Sempre. Não, o que me chama a atenção são os cafés da manhã. Os cafés da manhã que eles não tomam. Não, e assim, não é nunca um pão na chapa com café com Não, leite, não, né? é São aquele frutas café. sortidas com variedade de sucos. Vários queijos. Vários queijos e tal. Isso pães. normal em casa, o cara, né? Exatamente. Cara, eu isso. adoro. E é essa, Joãozinho Não. 30 que falava, né? O carnavalesco. Que o pobre, ele não quer ver pobreza, ele Não, quer ver luxo. Quer ver luxo, exatamente. Né? A novela vende a ilusão, né? Exatamente. E é isso que você quer quando você tá em casa para desopilar depois de um dia de trabalho. Você quer desopilar, né? Você não quer... Porque mimetizar a realidade deixa de ser novela, é documentário, é outra Exatamente. coisa. Pessoas entendeu? bonitas, né? Pessoas bonitas. Mas se você observar sempre nas biografias, em Hollywood, por exemplo, sempre nas biografias, o ator é mais bonito do que era o biografado. Exemplo naquele, o Aviador. Foi o Aviador? Com o DiCaprio? DiCaprio. Que ele fazia o Hughes, né? Que era Uhum. o magnata lá Sim. de Hollywood, né? Sim. Ele não é, o cara não é bonito como ele é. Sim, Né? claro, lógico. Sempre Lógico. eles botam os atores mais bonitos do que... Sim. Né? Aquela que eu fiz, Um Só Coração, Aham. que a Ana Paula Aroja fazia... A Yolanda Penteado. A Yolanda, porque não era uma mulher bonita como ela é. Uhum. Né? Mas você tem que dar aquele... Tem um caso que eu acho muito engraçado com relação a isso. Em 1990, a Globo exibiu uma minissérie chamada Desejo, escrita pela Glória Pérez, que era sobre aquela questão da morte do Euclides da Cunha, né? Que o amante da mulher dele matou ele. E a Glória ouviu as duas partes, as duas famílias, tanto os descendentes de Euclides da Cunha, quanto os do Dilermando. E a Globo escalou o Tarcísio Meira para fazer o Euclides da Cunha. E a família do Dilermando reclamou dessa escalação, porque o Euclides da Cunha era um homem feio, não era um galã de televisão, entendeu? Uhum. Mas é isso, você tá trabalhando com a imagem, né? Você tá vendendo uma imagem. As pessoas querem ver isso. As pessoas As querem ver pessoas isso. querem ver pessoas Não, bonitas. e Tarcísio Meira era um nome, né? Tarcísio Meira atraía audiência. Sim. Né? O meu pai dizia, essa novela com Tarcísio Meira deve ser boa. Sim. Porque meu pai é do tempo dos Irmãos Coragem, Escalada. Cavalo de Aço, Semideus. Isso tudo eu me lembro. Escalada, Cavalo de Aço. Aí as das 7, né? Uma Rosa com Amor. Uma Rosa com Amor. Carinhoso. Né? Tudo em preto e branco. Sim, tudo em preto e branco. E o que eu ia te falar mesmo E o Tarcísio? Pô, o Tarcísio era bom, né, cara? Eu achava o Tarcísio bom, cara. ótimo. Muita gente falava... Cara, eu acho que ele cumpria muito bem Super bem. E aquela coisa do ator, quando ele envelhece também, um exemplo é o Clint Eastwood, né? Uhum. Era um herói de ação e tal, o cara amadureceu, virou um ator muito melhor, um puta diretor, né? Sim. E o Tarcísio também com a maturidade, né? Uhum. Ele foi ficando melhor, pegando papéis mais densos. Ele era um cara muito... Eu assisti no Globoplay, não faz muito tempo, Roda de Fogo,
que era uma novela de 86. É fantástico aquele Que personagem. ele fazia um dele. cara que tinha Tinha um um problema angioma. cerebral, né? Tinha um problema. Era uma bolha. Aí, às vezes, ele fazia assim, porque ele sentia alguma dor na cabeça e É. tinha uma música bem impactante. Era muito bom isso. Muito bom. Agora, você acha que o precursor da novela foi o Grande Teatro Tupi? Não, eu acho que não. Eu acho Porque o Grande Teatro Tupi, você que está nos assistindo agora, pegavam grandes peças, Sim, o Morro dos Ventos Uivantes, sim. a Muralha, clássicos, os grandes gregos. clássicos, exatamente. E quem que representava, né? Natália Timber, Fernanda Montenegro, Raul Sérgio Cortez, Brito, a Paulo galera Tran. top do teatro. Do teatro. Sim, entendeu? era a nata da nata do Exatamente. Sérgio Cardoso. Sérgio né? Cardoso, Ítalo Rossi, Sim. Henriette Morrinot, esse pessoal, que era o top dos atores de teatro. É que assim, é que a telenovela veio da radionovela mesmo, tá? Sim, A telenovela sim, como formato, como folhetim. O teleteatro era o teatro filmado, né? E ao vivo, né? Era ao vivo, era uma peça de teatro em que eu tinha alguém filmando e transmitindo para as pessoas assistirem em casa. Né? Porque logo depois deixou de existir o teleteatro, né? Porque quando veio o videotape, eles passaram a fazer... A Globo tinha o que ela chamava de caso especial. Eu ia te falar né? isso agora. É. Eu me lembro que teve o Médico e o Monstro, teve... Dibuco Demônio com Regina Duarte. o Capote. O Capote. Com o Zimbinski, lembra? O Zimbinski. Zimbinski era um ator polonês. Que foi a novela que ele fazia uma velha? O Boff? O Boff. Você tem uma boa memória novelística, hein? Tenho, cara. Cara, o Boff, engraçado que o Boff antigamente era gíria pra gente feia. Gente feia, mal arrumada. Que era o personagem do Cláudio Marzo, que fazia um barbudão, um mecânico, todo um sujo. cara meio mendigão. Né, que era um artista plástico, entendeu? Ele era. O Boff era a referência ao personagem dele, era o grego. E Boff hoje é... Boff é o contrário hoje em dia. E Boff é meio que o gay o homem ativo. Bonito. O homem bonito. O homem bonito. Mas se usa também hétero, né? Sim, as meninas falam esse meninas Boff, sim, lógico. Lógico. Mas Engraçado, é engraçado, né? Em tão pouco tempo mudou completamente o sentido, né? Inverteu, né? Inverteu, exatamente. Virou sinônimo de um cara bonitão. Exato, né? Um cara meio... O contrário do que era. Lembro do Cafona também, com Coco, né? Cafona, com Coco. Cara. Cafona. Tudo isso em preto e branco. Aí veio o Bem Amado, né? Primeira colorida. Primeira colorida, exatamente. Nossa, revolucionou demais, cara. Bem Amado foi... Mas o Bem Amado, eu revi também no Globoplay. Meu Deus, que novela incrível. O Bem Amado é muito bem escrito, incrível, né? Bem Amado. Não, e as atuações, né, cara? Nossa. O Gracindo fazendo aquele prefeito, o Lima Duarte. O Lima Duarte e o Jardel Filho fazendo o médico. Sim. Tinha as irmãs Cajazeira, né? Que era a Ida Gomes, Dorinha e a Dirce, né? E a Dirce Miliati. Que elenco, né, cara? Que elenco. Aí não tem como você não ser saudosista também. Não tem como, né? Porque é engraçado isso. Você pega essas novelas antigas, elas têm, assim, um elenco tão incrível, né? Uma novela tem 10 nomes incríveis. E hoje em dia não tem mais isso. Por quê? Porque esses caras faleceram, vários deles. Ou estão idosos. Ou estão idosos, aposentados e fazem bem menos do que faziam. E porque também não renovou-se, né, com essa categoria. Porque esse pessoal veio todo do teatro, né, Niso? Sim, do rádio e do teatro. Do rádio e do teatro. Então, uma outra categoria. Eu acho que a gente viveu um momento, assim, muito especial na televisão. Com certeza. Sabe? Porque a gente ainda pegou tudo isso aqui que a gente numerou, que foram coisas muito pioneiras, assim, né? Os caras quebrando a cabeça ali. Exato. A novela das 10, né? O que era a novela das 10? Era o espaço reservado para as experimentações. O Rebu, lembra? Uma novela inteira passada numa festa. Exatamente. O Grito. Isso era do Braulio Pedroso, né? Braulio Pedroso. O Grito também foi bom. Os Ossos do Barão. Os Ossos do Barão em preto e branco ainda, mas o Grito já era colorido. Os Ossos do Barão já era colorida também. Já o Ossos do Barão veio depois do Bem Amado. Já era colorido. Com Paulo Gracindo também, né? e Lima Duarte também, Repetia-se muito, né? Os atores não tinham férias. As duplas, né? Tinha muitas duplas, né? Tarcísio e Glória. Sim. Marzo e Regina. Não, e o Tarcísio, a Glória só fazia par com o Tarcísio. Ela tinha uma exigência, né? Sim. Desde a década de 60, desde Rosa Rebelde, Sangue e Areia, Irmãos Coragem, O Homem que Deve Morrer,
Cavalo de Aço, Semideus. Aí, em 75, que houve a separação, né, de corpos. Eu me lembro que foi a primeira novela, não lembro qual, que foi eles separados, fazendo uma novela e outra. Escalada Ele fazendo Escalada e e ela... ela fazendo o Grito, no mesmo ano, 75. Cacete, cara. É. O Grito. Novela do Jorge Andrade, que era um cara de teatro, né? Eu não lembro do Jorge Andrade. Jorge Andrade, Os Ossos do Barão também é Jorge Andrade. Aham. Ele fez essas duas na Globo. Depois ele fez na Tupi Gaivotas. Lembra desse título? Lembro. Que era foi uma das últimas da Tupi. A Tupi fechou as portas em 80, é uma novela de 79. A Tupi até que resistiu ainda fazendo novela, né? Porque E com a aquela, Tupi, aquela estrutura que eles tinham, a Tupi era muito e a Tupi pobre. tinha o seu elenco, que era o elenco de São Paulo, né? Zara e Eva Vilma, Arlete Montenegro. Né? Arlete Montenegro, Maria Estela, Márcia Maria, Carlos Augusto Strasser, Denis Carvalho, Antônio Fagundes, Maria Isabel de Lisandra, Tony Ramos, Elaine Cristina, e aí eles foram migrando para Globo. Irene Ravache, né? Irene Ravache, Cláudio Correia Castro. Eu lembro do Machão. O Machão. Que era o Cravo e a Rosa, né? Que era o Cravo e a Rosa. Com Que você Fagundes. fez o Cravo e a Rosa. Fiz né? um estilista lá. Uhum. Boa novela, boa. Sim, não, Cravo e a Rosa Foi é um boa. sucesso na Globo. É uma novela Foi. super reprisada. De vez em quando estão reprisando. Novela ótima. É, novela boa mesmo. Ai, cara, eu me lembro que uma novela que eu assisti inteira, acho que foi a última novela que eu assisti inteira, você vê há quanto tempo eu não vejo uma novela. Eu Prometo. Nossa. Acho que foi a última novela das 10, Foi... com o Cuoco, com o Cuoco, fazendo Lucas Cantomaia. Lucas Cantomaia. Bem nome de personagem de novela, né? De Janete Claire, né? Janete A Claire. novela, foi a última Foi a novela última da de Janete Janete. Sim. A novela estava no ar uns 2 meses, Janete faleceu em novembro de 83. Quem assumiu no lugar dela? Glória Pérez, que já era colaboradora dela, com supervisão de texto de Dias Gomes, né? Sim. Que era o marido. Não é que foi... É que assim, a última novela do horário das 10, oficialmente, foi Sinal de Alerta, uma novela do Dias. O logo era uma máscara Isso, de uma máscara oxigênio, de oxigênio, que era exato. sobre poluição, Sobre né? poluição, Sinal de Alerta foi a última novela do horário das 10 em 79. Por quê? Porque logo naquele ano a Globo lançou o que ela chamava de séries brasileiras, que é Malu Mulher, Carga Pesada e Plantão de Polícia, né? E aí, então, depois vieram as minisséries, Avenida Paulista, Lampião e Maria Bonita, Quem Ama Não Mata, isso já em 82. Por quê? Porque essas séries, essas minisséries substituíram as novelas das 10 na faixa das 22 horas, né? Aham. E aí, em 1983, a Janete estava muito doente. Ela sabia que ela ia morrer. E ela queria fazer a última novela. E a Globo, com medo de dar o horário das 8, de maior audiência, maior faturamento, para uma pessoa que talvez não fosse chegar até o fim da novela, então fez um acordo com ela. Vamos fazer essa novela no horário das 10, que é um horário que aí o capítulo dura menos, você trabalha menos, a novela também vai durar menos, a duração dela, né, o tempo no ar. E aí ela aceitou fazer. Então a Globo abriu essa brecha às 10 em 1983, 84 para Eu Prometo. Sei. Eu lembro bem dessa novela. Tinha Kelly Romani, Kelly Romani era René de que Vilmont. era René de Vilmont. É. Cláudia Gimenez fazia também, né? Fazia. É. As 3 filhas do Lucas, você lembra? Eram. O Plugado mudou, e não só de endereço. Agora, além do estúdio audiovisual, temos espaço para eventos corporativos de até 32 pessoas. Em parceria com a Agence, estamos na Berrini, grande centro corporativo de São Paulo. A gente produz vídeos corporativos, podcasts criativos, faz lives e agora também temos um painel de LED fixo de 8 metros de largura que nos permite criar diferentes cenários e atmosferas. Estamos prontos para receber seu encontro corporativo e produzir seus conteúdos. Esse é o Plugado. Novo espaço, mais possibilidades e a mesma essência. Vem produzir com a gente. Cara, Júlia Lemert. Julia Lemons. Cláudia não, né? Cláudia era uma secretária, né? A Cláudia não. A Cláudia era uma secretária da casa. Não lembro. Era a Júlia Lemons, a Fernanda Torres e a Malu Mader estreando em televisão. Primeira novela de Malu Mader, acho que ela tinha 17 anos na Por aí, época. adolescente, Adolescente.
Foi boa, cara. Novelinha boa. Vai entrar agora, mês que vem, em Fragmentos no Globoplay. Ah, é? Porque a Globo salvou só 6 capítulos dessa novela, né? Por quê? Queimou? Não. Então, os Fragmentos no Globoplay é um projeto do Globoplay que traz de volta novelas antigas que não estão inteiras mais no acervo da Globo. Entendi. Porque houve um momento em que a Globo Apagava as fitas para não precisar, para economizar. para economizar. Então ela salvava apenas 6 capítulos. Cara, isso Mas isso não aconteceu com todas as novelas. Teve novelas, por exemplo, Escalada tá lá, tá inteira. Essas novelas de maior sucesso, Pecado Capital, O Astro, Dancing Days, Água Viva, sabe? Essas novelas estão inteiras. Mas novelas que não fizeram tanto sucesso, que, por exemplo, a maioria daquelas novelas de época do horário das 6 da década de 70, Sim. Veja Lá no Céu, A Sombra dos Laranjais... Maria, né? Maria ainda tá inteira, porque foi uma novela marcante. Mas essas novelas todas só tem 6 capítulos. Ciranda de Pedra, né? Ciranda de Pedra, acho que tem a versão internacional. E essa questão de salvar apenas 6 capítulos foi até 1984 e a última foi justamente Eu Prometo. Depois, todas as outras de 84 em diante, a Globo preservou. Entendi. Agora, porra, que ideia, né, cara? Mas era um pensamento da época, né, Niso? Não se tinha dimensão também não se tinha da importância. essa questão de memória, não se tinha isso. Do que é culturalmente. Não tinha. Não tinha essa mentalidade, né? Então, e por economia mesmo, porque também era cara de comprar as fitas, era difícil de manter, porque precisava, né, lugar climatizado, etc. Sim. A própria manutenção era difícil, precisava de espaço. Então, era uma prática da época. Todas as emissoras faziam isso. Não, e hoje em dia é muito mais fácil, né, cara? Hoje tudo digitalizado, hoje é completamente diferente. Muito mais fácil de Está você. na nuvem. Exatamente. O negócio é saber a senha da nuvem, né? Importante que você compartilhe com alguém, né? Exato. Deixe no seu testamento, né? Exatamente. Cara, mas E mudou, né, cara? Não tem como, assim. Muitas reclamações hoje das novelas e tal. Mas o ser humano é assim, cara. O ser humano ele nunca está satisfeito com o presente, né? A gente sempre quer as coisas como eram, mesmo que se fossem piores. Exato. Eu acabei de ver uma novela que está em fragmentos no Globoplay chamada Duas Vidas, com Coco e Beth Faria, lembra? Sim, lembro. Era a Cama de Gato. Cama de Gato, a abertura, né? A abertura era a Cama de Gato. Essa, excepcionalmente, tem 16 capítulos. Super feliz de assistir a novela, né? Aí, o povo na internet reclamando, pô, devia estar inteira. Sim, devia estar inteira, mas não tá. Não tem. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos assistir esses 16 capítulos, que também tá ótimo, sabe? Você mata a saudade, você vê como que como era a televisão, como era feita a telenovela na década de 70 também, que já é uma outra linguagem, já é uma outra narrativa, já é um outro estilo de interpretação, é uma outra coisa. Não, e era um diretor, a novela inteira, sozinho, né? Gonzaga Blotter, esses caras, né? No início, sim. Às vezes em dupla. Gonzaga Blotter e Jardel Mello, por exemplo. Sim. Erval Rossano e Milton Gonçalves. Mas no máximo duplas, né? As novelas também eram mais curtas, né? 30 minutos de arte, geralmente, ou 35. Geralmente novela das 6 ou das 7 eram mais curtas. E as de hoje eu já acho um absurdo. Uma novela ter mais de 1 hora de arte, eu acho um absurdo. É cansativo assistir um capítulo inteiro. Não, e você prender o público hoje em dia... também. O público hoje em dia não tem saco, cara, Não, você tá disperso com o celular. É lógico. Sabe? Você tá assistindo a novela, mas tá no celular. Não, e já acostumou também, não vou nem dizer quem já nasceu com internet, há coisas muito mais instantâneas. É TikTok, é vídeo. Sim. Né? As novelas em cortes. As pessoas acompanham as novelas pelos cortes no TikTok ou no Instagram, entendeu? Ela não acompanha mais no... Não vem inteira. Não vem inteira, vê corte. Tanto que a Globo agora tá editando novelas antigas que eu digo de 10, 15 anos pra cá. Apenas a história de personagens centrais. Por exemplo, Bibi Perigosa. Ele pega a trama da Bibi Perigosa e apresenta apenas a trama da Bibi Perigosa. Não tem aquela trama cômica. Não tem nada disso. É só Bibi Perigosa. Entendeu? Entendi. Em corte vertical e é isso. E vários personagens também.
Vale Tudo tá também, o remake, né? Também Aham. também tá nesse estilo, em corte apenas, provavelmente só com a Odete Roitman e a Fátima e a Raquel, só aquele trio central e é O isso. que você achou desse Vale Tudo novo? Pode falar, pô, já acabou. Cara, não, mesmo porque eu, né, expus a minha opinião na internet e tal já. Eu dei todas as chances possíveis, sabe? Dei todas as chances possíveis. Gostei da novela no início, eu achei que ela estava indo muito bem, mas teve um momento em que a autora, Manuela Dias, ela fez uma mudança muito drástica com relação à trama original, que ela fez a Raquel, que era a Thaís Araújo, perder tudo que ela havia ganhado. E que era a Regina, né? Que era a Regina. A Manuela Dias fez a Raquel perder tudo e voltar a ficar pobre e voltar a vender sanduíche na praia. Aquilo foi tão absurdo e pegou tão mal que Sei. a própria Thaís reclamou publicamente. E aí começou toda a treta, entendeu? Porque essa novela é cheia de treta, né? Você sabe. É verdade, teve essa história da Thaís com a autora, teve né? essa história. E aí, de repente escalou para uma coisa assim. Acho que a autora escalou para um absurdo. Ela distanciou-se tanto, porque quanto mais a novela avançava, mais ela se distanciava do original. Sei. Entendeu? Eu também não acho que tem que ser uma cópia. Não tem que ser uma cópia, porque é um outro tempo, é um outro público, a história precisa ser atualizada, uma história antiga não rende mais uma novela hoje em dia, precisa incrementar com novas tramas, tudo isso precisa ser feito, entendeu? Sim. Só que nesse caso, a autora fez uma coisa que deixou a novela muito ruim, entendeu? A novela ficou muito ruim mesmo. Ela distanciou-se tanto da novela original que não era mais um remake, era um reboot. Entendi. Não, sabe? E assim, se ela tivesse melhorado, você pode até sair daquele caminho e falar, porra, vamos fazer uma coisa incrível, entendeu? Dar um outro direcionamento, levar a história para um outro patamar ou para um outro lugar. E muita coisa é feita em cima de pesquisa, né? Muita coisa é feita, né? A trama, ela vai se desenvolvendo, porque antigamente a novela era entregue 200 capítulos, né? Era engessadão. O autor entregava ali, você já sabia o que ia acontecer do início ao fim. Né? E depois mudou-se, o autor ele vai escrevendo conforme... A gente chama de novela, a novela é uma obra aberta, né? Exatamente. Ela é escrita enquanto está sendo produzida, enquanto está sendo assistida. E aí o autor vai sentindo, né? Exatamente. Os personagens estão fazendo sucesso, isso aqui são feitas os group discussions, né? As pesquisas em grupo, para aferir a novela, para ver qual personagem está rendendo, qual não está rendendo, que são feitas de vez em quando, de tempos em tempos. Tudo isso é feito para deixar a novela ao gosto do público. Por isso que ela é uma obra aberta, né? Sim. Que é melhor, né? Sim, lógico. Porque, eu acho melhor. Né, o público é quem... Porque se o público não gostar, ele simplesmente troca de canal e vai fazer outra coisa. Mas é lógico, você tem que fazer pro público, né? Exato. Não é pra crítica, né? Como é qualquer coisa que você se propõe a fazer uma loja, um restaurante, se você não agradar, cara, o teu negócio não vai pra frente. Exatamente. Tem que agradar o público, às vezes o que o público quer não é o que você, né? Exato. E assim, a novela, às vezes, ela é ótima, ela é maravilhosa, ela tem uma qualidade impressionante, sabe? Direção de arte, direção de atores, elenco, mas não fisga. O público não se apaixona por aquela história. Sei. E às vezes uma novela com texto chinfrim cai no gosto do público, e aí é aquela novela, entre aspas, popular, né? Sim. Que a qualidade dela não é tão boa, mas o público comprou a ideia, embarcou e tá tudo certo também, entendeu? Tá tudo certo, tem que ter novela para todos os públicos, para todos os gostos, tem que ter novela infantil no SBT, tem que ter novela bíblica na Record. Sabe? Eu acho que a Record se achou, cara. Sim, se achou. Eu acho que ela se achou porque quando ela faz uma novela atual, você não vai comparar. Não dá pra comparar com a Globo. Não dá. Né? Não dá. Fica aquela coisa, né? Porque precisa de muito investimento, né? A Record teve um momento ali nos anos 2000, quando ela criou o REC 9, que ela começou a tirar profissionais da Globo, sim, atores, autores, com salários altos, pessoal de técnica, foi todo mundo trabalhar lá no REC 9. Foi. Né? E aí ela conseguiu um momento muito bom ali, fez um remake de Escrava Isaura, tinha uma novela ótima do Marcílio Moraes chamada Vidas Opostas, que era uma novela que mostrava favelas, comunidades no Rio de Janeiro, tal, crime organizado. Enfim, ela teve uns títulos muito bons, só que ela não se manteve na década de 2010, aí começou a capengar a audiência, e ela parou completamente com essas novelas contemporâneas,
E aí, então, que ela passou a investir nas novelas bíblicas. E a primeira foi um grande sucesso, que foi Os 10 Mandamentos, em 2015. Aquilo que incomodou a Globo. Foi outro momento em que a Globo perdeu em audiência, principalmente em capítulos especiais, tipo o capítulo da abertura do Mar Vermelho, capítulo das 7 Pragas. Isso o pessoal não quis ver a novela das 9 da Globo, foi ver a novela da concorrência, entendeu? Cara, eu acho que ela se achou um nicho, um público que é um público fiel da Record. Público fiel da Eu Record. acho que eles fazem bem, eu acho que são Sim, produções. não, são produções boas. São produções boas. decentes, assim, com Existe a brincadeira, né? Morreu outra Record, que é uma coisa de um certo mau gosto. Não. Porque, assim, a audiência não se compara, cara. Não se compara. Não se compara. Você faz uma novela na Globo, assim... É aquilo que a gente comentou no início, né? É buscar o segundo lugar, né? Lutar pelo segundo lugar ali com o SBT. O SBT também teve um momento muito bom com as novelas infantis, fez um remake de Carrossel em 2012. Cúmplices de um Resgate. Né? Mas não mantém, né? Não mantém, porque precisa de investimento, precisa, né? E a Globo... E é uma brincadeira cara, né? É uma brincadeira cara. É. E também o humor do SBT é aquela coisa, né? Não tá dando certo, tira, né? O SBT tem essa fama também. Não, e tem aquela coisa que tinha antigamente com o Silvio Santos, assim, se a cozinheira dele reclamasse, ele tirava, né? Tirava. Mudava a roupa toda do conceito todo de figurino, Sim. porque o porteiro achou que não tinha a ver e... Sim. Estamos ouvindo o povo, então, mas a opinião de uma pessoa. Não, e existe a questão cultural da Globo, né? Porque você havia me perguntado logo no início, né? Por que as novelas fazem sucesso? A Globo tem essa questão da Globo, né? Que a Globo ela investiu pesado a partir de 1970, aquela questão do padrão Globo de qualidade, Walter Clark, Boni, Daniel Filho, a Santíssima Trindade da Globo, que então criou isso, né? Essa questão do padrão Globo de qualidade, que é contratar os melhores profissionais, os melhores técnicos, os melhores equipamentos. Então a imagem da Globo era melhor sempre, entendeu? Colocava um Bombril na antena? Colocava, mas era sempre mais límpida do que da Tupi, por exemplo. Sim, né? sim. O próprio SBT, você via a diferença. Sim, não, claro. Você via a diferença. Então, assim, mais dinheiro, mais investimento. Teve aquela questão lá da Time Life, né? Lembra disso? Esse escândalo da Time Life nos anos 60. Foi quando começou a Globo, né? Começou a Globo. Porque a Globo, os primeiros 5 anos da Globo, a Globo não tinha audiência, né? Que foi a época da Rainha Louca, da Gata de Vison, da Rosa Rebelde, de Sangue e Areia, que eram aquelas novelas que não tinham nada a ver com a realidade brasileira, que se passavam em lugares exóticos. Novelas de Glória Magadã, lembra desse nome? Glória Magadã, lógico. Exato. E Sangue e Areia, por exemplo, era na Espanha, né? Sangue e Areia na Espanha, era sim. de toureiro, né? Sim, era o... Tinha absolutamente nada a ver com a gente aqui. Nada a ver. O Sheik de Agadir, que era no Marrocos. Demian Justiceiro, que era na Índia. Lembra disso? Carlos Alberto e Ana Magalhães. Grande casal também. Grande casal, exato. Eu me lembro que o Sheik de Agadir, não sei o que aconteceu, que... Não sei se foi nessa novela, enfim. Mas a história é boa de qualquer jeito. Que a audiência estava meio caída, e aí eles pegaram os atores e esconderam eles num hotel e falaram, vocês fiquem sem se barbear. Que aí falaram que eles tinham se perdido. Henrique Martins, essas figuras assim. Sim. Que eles foram fazer uma filmagem não sei onde, uma gravação não sei onde, tinham se perdido, estavam à deriva no mar. E não era nada disso. Aí fizeram, era só pra criar um hype. Fizeram um puta de um marketing em cima disso e tal. Daqui a pouco eles surgiram todos sujos e... como se fosse um... como se fossem náufragos assim e tal. E depois descobriram que era tudo armação. Isso é maravilhoso. Os caras desesperados por audiência, né, cara? Exatamente. E aí a Globo com dinheiro, né? Com mais dinheiro e... Teve aquela questão do governo militar, né? Brasil tem toda grande. essa história. Tem Estados Unidos interviu. Exato. E o governo militar e 1970, a Copa do México... Irmãos Coragem, uma novela que um dos Irmãos Coragem era um jogador de futebol. Que era o Cláudio Marzo, Que era o Cláudio Marzo. Nada disso foi feito por acaso. Tudo isso fazia parte daquela questão, daquela propaganda do governo Frente Brasil. Pra Frente Brasil, entendeu?
que é o pão e circo para o povo, para esquecer os outros problemas. Sim, sim. Né? O Brasil Grande, Selva de Pedra, que é uma novela em que o casal romântico corre atrás do sucesso, do dinheiro, do poder. Essa questão toda, hoje em dia, é um tanto quanto ultrapassada. Mas era sempre assim, era sempre um casal que ficava junto e ficava rico, não terminava pobre. Porque a felicidade estava na riqueza, no dinheiro, Sim. no sucesso financeiro também, e não apenas no amoroso, né? Isso tudo fazia parte de uma questão plano ali, né, ideológica, tal. Sim, sim. É muito mais profundo do que a muito mais gente... profundo, claro. do que a gente possa imaginar. Pô, e não, e as novelas da Globo, coisas cinematográficas, né, cara? Assim, você via, Sim. porra, já mais pra cá, Terra Nostra, por exemplo, era um... Sim. Imagina quanto que foi investido ali. Nossa Senhora. Pegaram um navio de verdade lá na Inglaterra para gravar. É. Cara, era muita grana investida. Hoje em dia se investe menos, né? Que é uma das reclamações, inclusive. Mas esse auge aí de Terra Nostra, que é uma novela de 99, nossa, é uma produção Cinematográfica, parece um filme. Exatamente. Vai ser um filme. Exato. Né? Imagina, é um filme... É tipo um filme a cada 2 dias. É como produzir um filme a cada 2 dias, né? Porque você grava 2 horas em 2 dias, né? Porque você tem que exibir 1 hora diária de arte. É claro que os custos estão diluídos, porque você não tem mais a pesquisa, já está tudo pronto, o figurino, tá tudo montado, ok, tudo bem. Mas é uma coisa que nenhum outro país faz com o gabarito que a Globo atingiu. E atingiu desde sempre, desde a década de 80. Tanto que é referência mundial. É referência né, mundial, a exatamente. Globo é vista dentro do ramo televisivo, né, como uma... Não existe um estúdio, por exemplo, de televisão como é hoje Estúdios Globo, o Projac, né? Uhum. Não existe um estúdio de TV naquela magnitude. De TV é verdade, não no existe, mundo, não existe. Existe de cinema, mas de TV não. Especialmente para TV? Especialmente para TV, que só faz TV. E, cara, essas séries são muito boas, né? Globoplay, né? São. Arcanjo Renegado. Uhum. Os caras atingiram uma excelência também. De nível internacional, assim, claro. de fotografia, Sempre foi, interpretação. Né? Sempre foi. Ainda essa questão do lá fora que parece cinema, não sei se você conhece essa história, mas na década de 60, quando a Globo ainda estava engatinhando, a TV Excelsior era a grande produtora de novelas. Ela fazia as superproduções daquela época, né? E a TV Excelsior produziu uma novela chamada A Muralha, em 1968, que era com Mauro Mendonça, Fernanda Montenegro, um super elenco. Silvio de Abreu fazia? Silvio de Abreu fazia um figurante ali, um guarda. Fazia um personagem pequeno, Bem pequeno, né? porque ele era, né, tava começando como ator, né? Formação do Silvio de ator, né? Aquele estúdio e tal. Sim, sim. Então, nessa novela A Muralha, o Larry Hagman, o JR do Dallas. O JR do Dallas e o Major Nelson da Dini é um gênio. Porque na década de 60, ele era conhecido como o Major Nelson de Dini. Sim. Ele esteve no Brasil e visitou os estúdios da Excelsior e ele ficou impressionado como que a gente fazia, como que a TV Excelsior produzia novelas com essa qualidade, uma novela de época que se passava no século XVIII, entendeu? Ele ficou impressionado com a estrutura. Com a estrutura e com a qualidade com que se fazia novelas, coisa equiparada ao cinema. E dizia, mas isso é cinema? Não, isso é televisão. Televisão, porque na televisão não se fazia isso, né? A televisão dos Estados Unidos era segundo plano sempre, porque a grande indústria do entretenimento norte-americano sempre foi o cinema, né? Então a TV era algo menor. Ainda que atingisse um público maior, um público grande. Em termos de arte, assim, não, era cinema. Coisa comercial, era uma coisa comercial. Exatamente, comercial. A TV, o cinema era a 7ª arte, né? Outro patamar. Então ele ficou impressionado que ele achava que aquilo era cinema. Não, é televisão, não é cinema. Larry Hagman, a mãe dele é brasileira.
A mãe dele, isso eu não sabia, cara. A mãe do Larry Hagman é brasileira? Sim, ele vinha sempre pra cá, ela tinha uma fazenda em Goiás. É mesmo? É. Não sabia disso. Eu falei que a última novela que eu vi foi, eu prometo, a última novela que eu vi foi Dallas, inteira, que é uma novela. Não, Dallas é uma novela, claro. Ah, não, se você parar pra pensar, o americano é bom de novela. Claro. Porque essas novelas que a gente tava falando aqui, Days of Our Lives, General Hospital, Uhum. são novelas feitas pra TV lixo, vamos dizer assim. Uhum. Em termos de, né? Uhum. Feito assim. Agora, você vê essas séries, Sim. são novelas. São novelas. Breaking Bad, Sim. Dexter, você tem que acompanhar, senão você não entende. Revenge. Revenge, você tem que acompanhar, Novela. senão você não entende. Exato. Então são novelas com gancho. Com gancho, com todos os elementos do folhetim, entendeu? Exatamente. Mas com aquela cara de série. Aquela embalagem de Aquela série. puta estrutura, né? Exato. Aquela imagem, né? Uhum. Que antigamente era feita em película, né? Em 16mm. Uhum. E você via a diferença da imagem do vídeo, ela era mais, ficava mais chulo, assim, não sei, aquela pigmentação da... Como as séries americanas, Casal 20, tudo Sim. era feito em película, né? Uhum. E tinha um tratamento Um diferente. tratamento diferente, que não era a mesma coisa que as novelas tinham. A novela tinha uma outra cara, uma outra iluminação. A gente dizia que era chapado, né? Era uma outra coisa. E essa era a grande diferença. Agora, você pega, Bonanza colorida nos anos 60, parecia cinema, né? Parecia o Technicolor do Porque era cinema. feito em película, né? Então É. tinha aquela imagem, né? Que era diferente. Era muito mais complicado, né? De filmar, você não via na hora, você... Né? Tinha que revelar? Não, e falava, não pode gastar filme, né? Ok. Né? No vídeo você volta e Uhum. vai por cima. Uhum. Então era um perrengue tanto. Quando a novela que me marcou muito foi Gabriela. Gabriela é Nossa. maravilhosa, uma das melhores. Está no meu top 5, Gabriela. Gabriela é uma super novela, uma super produção. Walter Avancini. Muito ousado, né, cara? Nossa, muito ousado. Gabriela é maravilhosa. Nossa, eu me lembro que eu me apaixonei pela Sônia Pela Braga. Sônia Braga. Eu tinha 11 anos de idade, né? Sim. Aí descobri que meu pai tava namorando a Sônia Braga. Eu quase tive um treco. Depois eu penso hoje, falei, eu tinha 11 anos, eu não ia ter a menor chance, mesmo se ela fosse a maior solteira do... Tipo, como meu pai estragou meus planos. Não é? Que planos, assim? Traição, papai. É. E competir com meu pai ia ser um pouco complicado, né? Mas, cara, que novela. Nossa Senhora, foi muito assim... Foi um negócio... Foi muito impactante. Foi muito impactante. E foi no início da TV a cores. Foi em 75, né? A Globo estava completando 10 anos. Era o cartão de aniversário da Globo, né? A produção que marcava a data, né? Sim, sim. E aquela cena dela pegando a pipa, né? No telhado. No telhado. Espetacular, né? Eu tinha ciúme do Nassib também, que o Nassib era o marido dela, né? O turco. Era o turco, era o Armando Bogos. Bogos, é. Me lembro que tinha o Fulvio Stefanini fazendo Fazia uma almofadinha, uma almofadinha, que passava um pentinho no bigodinho, né? Coisinha bem caricata, mas muito boa. Muito. Tonico muito. Bastos. Tonico Bastos, exatamente, cara. O Paulo Gracindo, que fazia o Coronel Ramiro Bastos. Que era o Tinha pai os Medrado também, né? Que eram os... Não, os Medrado era no Bem Amado. Era o Bem Amado? O Bem Amado era os Medrado. Medrado era Zilka Salaberry, Donana Medrado. Que era a delegada. A delegada, né? Exato. Teve a série depois do... Teve, em 80. É muito legal isso, né? Porque o Bem Amado é genial, né? O Bem Amado é um prefeito que quer inaugurar a grande obra da cidade, que é o cemitério, que é e ninguém cemitério, morre. E ninguém morria naquela cidade. E ele tentava... Atentava contra a vida das pessoas para que alguém morresse. Era o Zeca Diabo, que era ele o jagunço dele. Um matador profissional para matar alguém na cidade, só que o matador, quando chegou lá, estava arrependido, virou um matador arrependido, não queria mais matar ninguém. Era muito genial. Muito bom. E aí, no último capítulo... Quem morre? O prefeito. Odorico Paraguaçu. Inaugura o cemitério da cidade, sua grande obra. E aí no seriado... Qual foi a saída que o Dias Gomes teve para poder fazer o seriado? Justificar o seriado dos anos 80. Ele ressuscita. Ele ressuscita o prefeito Odorico Paraguaçu. É muito bom isso.
Isso é muito Você bom. vê, ele partiu pra comédia fantástica, É, né? é. Saramandá era dele também? Saramandá era dele, era o realismo fantástico. Que era, né? era aquela coisa fantástica, É, né? do Tinha a Gabriel Dona Garcia Redonda que Marques. explodia. Tinha o personagem O que voava, né? que era o Juca de Oliveira, Aham. tinha o personagem que soltava formiga pelo nariz. Que era do Ari Fontoura. Não, era o Castro Gonzaga. O Ari Fontoura era o lobisomem. É verdade que tinha uma cabeça dentro de um vidro, Tinha uma né? cabeça num vidro, que era o pai dele, morto. Tinha o cara que soltava o coração pela boca quando ele ficava... Rafael de Carvalho. Rafael de Carvalho, exatamente. Meu ex-sogro, eu casei com a filha dele depois, com a mesmo? Nádia Carvalho. Que fazia santinha pureza na escolinha. A Aquela Nádia mulher que Carvalho. gostava de apanhar, Sim, lembra? Sim, lembro. E Não sabia que ela... Lembro da personagem, não sabia que ela era filha de Rafael e não sabia que ela havia sido sua mulher também, não. pois é. E era sensacional. O Rafael era sensacional. Aquele atorzão. Acho que ele era cearense, né? Eu não De sei. algum lugar do Nordeste. De algum lugar do Nordeste. E que era aquele ator raiz Uhum. do nordestino, né? Sim, sim. E que só podia fazer esse Esse tipo, né? tipo de papel. Ele fez Gabriela, ele era um dos coronéis de Gabriela. Sim, Era o sim. coronel Coriolano, o coronel que tinha uma Teuda e Manteúda. Que tinha uma casa para uma amante, que era Ana Maria Magalhães, lembra? Uma morena. Lembro. É, Bonita, lembra? bonita, sim. Ana É. Maria Magalhães. Era a amante do coronel. Sensacional. E você lembra por que o Rock Santeiro foi censurado? Cara, o Rock Santeiro foi censurado porque era baseado numa peça do Dias Gomes chamada O Berço do Herói, que contava mais ou menos a história de Rock Santeiro, que era a história de um pracinha na campanha na Itália que deserta, que abandona. Só que ele, na verdade, abandona, ele deserta, mas ele é tratado como um herói por um engano. E ele vira um herói no Brasil. Mas era tudo na Sem realidade, ter feito nada. sem ter feito nada. Na verdade, ele desertou. E havia uma crítica ali ao governo militar. Ou seja, o governo militar se viu retratado na peça e censurou a peça quando o Dias escreveu lá nos anos 60. E aí, em 1975, o Dias Gomes resolveu... a Globo, porque o Dias Gomes só fazia novela pro horário das 10. Aí o Boni falou assim, não, vamos colocar o Dias agora no horário das 8, para fazer uma novela das 8. E o Dias, então, apresentou a sinopse de Rock Santeiro. Só que ele não contou para ninguém Que era baseado que na era peça. baseada numa peça que havia sido censurada pelo governo militar. E a história de Rock Santeiro é mais ou menos essa. É o cara, é um coroinha que fazia santo, esculpia santo, por isso que o nome dele era Rock Santeiro. Era o coroinha que salvou a cidade de um bandido matador, mas que na realidade ele não salvou a cidade. A cidade achava que ele havia morrido tentando salvar a cidade, mas o que ele fez foi roubar o ostensório de ouro da igreja e fugiu. Fugiu com o ostensório de ouro da igreja, mas ele ficou com a fama de salvador da cidade e criou-se um mito em torno desse salvador da cidade, com pessoas que vinham de várias localidades Para conhecer. para conhecer. Romeiros, né? Romeiros, exatamente, porque ele era um santo, ele era considerado um santo, entendeu? E aí, o Dias Gomes, a novela foi aprovada, a novela começou a ser gravada, Daniel Filho, Lima Duarte como Senhorzinho Malta, Bete Faria como Viúva Porcina e Francisco Sim. Coco como Rock Santeiro. É o elenco da novela original, 75. Sim. A novela começou a ser gravada, com chamadas no ar, Eu lembro. estipularam a data, era a novela que ia substituir a Escalada. Estipularam a data, segunda-feira no mês de agosto, não lembro que dia que era exatamente. E aí, o Dias, numa conversa com um amigo, ele revelou que a novela era baseada no Berço do Herói. E o telefone do amigo estava grampeado. E aí o governo... Grampeado por causa da ditadura, né? Eu não lembro o nome do cara, sobrenome Sodré, não vou lembrar, Werneck Sodré, não vou lembrar o nome do cara, eu posso estar falando o nome errado aqui. Mas o telefone do cara estava grampeado. E aí essa informação chegou até o governo militar. E o governo militar não vai estrear. Não, e o Dias era comunista, né? Não, o Dias era uma pessoa avisadíssima. Exatamente. Então ele já era persona não grata, né? Total. Então já estavam de olho nele. Exato, sempre de olho nele. E aí a novela, no dia da estreia,
O governo militar proibiu a novela de ir ao ar. Aí o Dias Gomes, no Jornal Nacional, porque a novela vinha depois do Jornal Nacional, Dias Gomes leu um edital dizendo, né, em nome da emissora, que a novela não ia estrear porque havia sido censurada. A Globo, então, providenciou uma reprise compacta de Selva de Pedra, uma novela que já havia passado. Sim. E aí a Janete Claire foi acionada para, às pressas, fazer a novela substituta, aproveitando o mesmo elenco e a mesma equipe. E aí fizeram Pecado Capital, com Coco, Lima e Beth Faria. Sim. E aí, 10 anos depois, já com os ares da Nova República, né? Tancredo, né? A Globo resolveu, então, fazer Roque Santeiro e fez a novela em uma nova produção. Cara, E foi uma febre. Cara, assim... Foi um sucesso. Cara, o último capítulo deu, tipo, 90 de Ibope, né? Não sei aos certos números, mas era uma coisa, tipo mas assim... era uma coisa, assim, de você... Na época, 1985, eu estava no segundo ano do colegial. As pessoas comentavam no outro dia, na escola, comentavam na rua. A novela virou comentário nacional, entendeu? E era boa mesmo. E era maravilhosa. Trilha sonora vendeu como água. Teve álbum de figurinha. A campanha de final de ano da Globo, de 85 para 86, era toda em cima da cidade cenográfica com o elenco de Roque Santeiro. Aquela coisa de hoje é um novo tempo, não sei o quê. Era só com o elenco de Roque Santeiro, não era o elenco todo da Globo. A Globo festejava o sucesso da novela, sabe? A novela foi um fenômeno. Foi um fenômeno. A novela foi um fenômeno, exatamente. E era boa mesmo. Não, era maravilhosa. Era maravilhosa. Tava no meu top 5. O senhorzinho Malta, cara, com aquela coleção de perucas, né? Ele tinha uma coleção. Ele abria assim o armário e tinha várias perucas. Dependendo do estado de espírito dele, ele botava, né? Às vezes ele aparecia com uma peruca que tinha uma franjinha aqui. Às vezes a franja tava pra cima. Às vezes era um tupetão. Assim. E teve aquele negócio do chocalho, né? Que provavelmente foi caco aquilo. Foi caco, provavelmente foi caco, eles botavam na sonoplastia. Tô certo ou tô errado? Ele mexia as pulseiras dele e fazia aquele chocalho de cascavel. Porque ele era um personagem do mal, né? Ele era um vilão. Não, e foi muito ousado a Regina fazer também, né? Que a Regina, a namoradinha do Brasil, sempre fazendo aquela mocinha, fazer um personagem totalmente fora. A Globo custou para chegar à escalação da Viúva Porcina, viu? Eu imagino. Vários nomes foram cotados, não conseguiam... Porque eles queriam a Beth Faria, porque a Beth Faria havia sido a primeira, né? Eles queriam repetir a dupla Lima e Beth. Que a Beth Faria, a primeira versão. Exato. E aí, a Beth não quis fazer. Não? A Beth não quis fazer. Porra, que arrependimento, hein? Ela disse que ela estava com a vida dela atribulada, tinha um namorado nos Estados Unidos e tal, não quis fazer. E aí a Globo, então, foi correr atrás de outros nomes e tal. E eles ficaram muito assim na escolha da Regina Duarte, viu? Eles ficaram muito na dúvida. Porque assim... Como que essa mulher vai fazer essa personagem, entendeu? É uma quebra de paradigma. Eu acho que é uma dúvida dupla. Primeiro, da performance. Embora ela, dentro do que ela sempre se propunha a fazer, ela era muito boa. Não, maravilhosa. Né? Mas é uma coisa da água pro vinho, né? Exato. E como é que o público vai reagir. Exatamente. Porque o público tá acostumado com a Regina, aquela nhanhanhã, aquela aguinha com açúcar, aquela coisa toda. De repente, cara, vem ela... E foi um furacão, né? Foi um furacão. Foi demais, mas eu também revi no Globoplay. É muito boa essa novela. Sabe aquela maravilha. novela que é dinâmica, não tem barriga, não tem momento em que cansa, porque tá sempre acontecendo alguma coisa interessante o tempo todo? Roque Santeiro. E tinha uma equipe de cinema, né? Tinha uma equipe de cinema. Era a equipe que ia filmar a vida do Roque Santeiro. Eu me lembro que tinha o Roque Santeiro, que era um ator... Isso. Que era o Fábio Júnior, Roberto Matias. Fábio Júnior, exatamente, Fábio Júnior que ia fazer o Roque Santeiro no filme do Roque Santeiro. Um filme dentro da novela. Era muito bom. Era muito bem bom. bolado, cara. Foi uma coisa bem... Mas tem uma história interessante com o Dias Gomes. Dias Gomes, ele era diretor artístico da Rádio Guanabara. Quando meu pai fazia parte do elenco. Aí teve que dar uma limpa lá, ele mandou embora um monte de gente, inclusive meu pai também. Aí passaram-se anos, né? Meu pai já, Chico Anísio, e aí encontra o Dias na Globo, falou: ô Dias, pô, Chico, tal, como é que você tá? Falou, lembra quando você me mandou embora da Rádio Guanabara? Ele falou: eu? Falou: sim, senhor, você. Eu jamais te mandaria embora, mas mandou. Como assim? Eu jamais... O Dias, naquele dia você mandou embora 10. Entendeu? E eu tava na posição do que fui mandado embora. Então eu não esqueci.
E você esqueceu? Porque você, cara, era um negócio de despesa, contenção, você tinha que mandar embora um pessoal, tinha que você fazer, botou ok. lá no bolo e me mandou. Essa história tá no doc, não tá? No documentário? Ou não? Ah, deve estar. Eu não vi ainda, cara, eu preciso ver. Você não viu o doc Inclusive- do seu pai? Como assim, cara? Cara, sabe o que é? Eu vou te explicar. Esse doc é tão maravilhoso. Não, eu sei. E modéstia à parte, eu acho que minha participação foi muito boa, né? Boa, muito boa. Mas eu comentei com o Bruno essa semana. Falei, cara, assim, eu tô adiando, porque eu sei que vai bater muito forte, sabe? Eu sei que vai ser foda de ver. Entendi. Mas ao mesmo tempo ele falou, cara, deixa de frescura e vai ver o documentário, cara. Cara, é muito bom. Vem com esse papinho aí. Falei, não, eu tenho que ver com as minhas filhas Cara, também. é muito bom, porque desmistifica, assim, o Chico, sabe? Totalmente. Humaniza o Chico. Sim. Como a gente nunca viu. Como a gente não conhecia, a gente que é de fora, a gente não conhecia aquele Chico, entendeu? É muito bom esse doc. É porque os atores, os ídolos, assim, né? E ele tá nesse patamar de, Sim. né? A gente tem uma imagem muito rasa, né? E a gente Sim. tende a mitificar. Sim. É uma tendência natural, né? Sim. E são pessoas, porra. Tem seus problemas, Lógico. tem seus medos, suas inseguranças, Lógico. né? E é legal mostrar isso. Uhum. Desmistificar. Nossa, total. Né? Total. Ver que ali, cara, tinha um cara Tinha um que, ser porra, humano. e, porra, quando veio TV pirata, ele pirou. Sim, sim. Entendeu? Aí você vê aí os depoimentos dos cacetas, né? Deve ser bem interessante também, né? De Sim. ver o outro lado ali, de como Sim. foi colocada a Nossa, coisa. é verdade, tem essa treta com os cacetas. Teve. Isso aí foi sério, cara. Foi. Né? Foi Depois sério. ele veio com a escolinha, eu falei, cara, com essa bobagem, com TV pirata, você chegou com a escolinha, agora engoliu todo mundo com um Nossa. programa simples, É, com exato. humor, porra, tá vendo? Ah, e também, e tem humor pra todo público também, entendeu? Eu Lógico. era apaixonado pelo TV Pirata. Eu sou Cara, geração TV maravilhoso, Pirata. pô. Eu achava aquilo incrível. Eu Era não muito perdia ousado, era muito bom. Era aquilo. muito bom, era outro lance, era outro. Exato, era outra coisa. E entendeu? era pra ser E era pra ser. outra coisa. Tá tudo certo. O Caceta também era uma outra coisa. Exatamente. Tá tudo certo. Outra é isso proposta, mesmo. outra- É. E tem espaço pra todos. Você vê, a praça tá aí até hoje. Né? Tá. A praça Não, existe. e tá se reinventando. Tem a galera do stand-up que tá fazendo a praça. Exato. E tem que se reinventar, cara. Sim, tem que Mas se mantém o tradicionalzão Uhum. do personagem caricato, do cara que Uhum. vem com, né, de fazendo aqueles tipos, né? Sim, Que é a escola da praça, porra. também. E É, tá aí até hoje. Exato. E tá ótimo. Né? É isso. Pois é, cara. Pô, velho, que papo bom, hein? Porra, sensacional. Você lembra de Espelho Mágico, a novela? Você tava falando agora do Rock Santeiro? Eu também pensei nisso. Eu me lembrei do Espelho Mágico, É. que era uma novela dentro da novela. Novela Foi dentro da muito novela. inovador também. Foi. Daniel Filho por trás, Daniel né? Filho por trás. É. Lauro, o texto de Lauro César Muniz. Lá o César Muniz era os bastidores de uma novela. Isso. Então você torcia pelo ator e você torcia pelo personagem que ele fazia. Mas essa Porque novela. que eram duas tramas, né? Exatamente. Então, era a trama do Espelho Mágico, de repente parava, entrava a trama do Coquetel de Amor, que era o nome da novela dentro da novela. Isso Aham. é muito genial, né? Cara, Só que não deu audiência, né? E difícil administrar, hein? É. Mas foi um baque na audiência pra Globo. Foi mesmo, né? Eu Foi. achei que tivesse sido um sucesso, Não, não cara. foi sucesso. Foi um O baque. público não Não comprou a ideia. Não talvez, cara, muito à frente, né? Talvez. não. Também vi no Globoplay, tá em fragmentos. Olhando hoje, que foi algo que o Daniel Filho falou na época, né? Revelar os bastidores para um público. O erro foi revelar os bastidores da novela para o público de novela. É como quebrar a fantasia. A magia, A né? magia, entendeu? Aliás, lembrei agora isso, tá? Lembrei que seu pai criticou muito essa novela na época. Teve uma foi? treta, teve uma treta. Porque tinha um personagem que o Lima Duarte fazia, que era o Carijó, que era um comediante de circo, que não conseguia se manter. E aí arranjaram para ele o papel na Praça da Alegria, que naquela época passava na Globo, Sim, que o cara do banco era o Miele, lembra? lembro. E o Carijó foi participar da Praça da Alegria e o Chico não gostou disso, porque ele achava que aquilo não retratava, ridicularizava o comediante na televisão. Teve uma treta. Não duvido. É. A cara do meu pai, isso, assim. Mas não acho, cara. Eu lembro disso. É. Era
não diria uma sátira, mas era uma realidade, porra. Era um comediante decadente. É, um comediante decadente, exatamente. A justificativa do Lauro, porque parece que a amiga publicou, e depois a amiga publicou a resposta do Lauro, porque aí Lauro e Daniel retrucaram o Chico, né? Aham. E o Lauro falou isso. Falou que era exatamente isso, que existe todo tipo, e eu tô mostrando um tipo, entendeu? Sim. Não vai mostrar. Qual a graça também mostrar só o cara que atingiu grande sucesso, como era o caso do Chico, né? Mas o Carijó era um personagem completamente diferente. Era um cara de baixo, um cara de circo, que trabalhou com teatro de revista. Eu me lembro que ele veio à fazia que ele televisão. se maquiava, né? Ele tinha aquela coisa né? Palhaço, ele era um palhaço de circo. Aham. Não, e naquela época, o velho, o cara tinha 70 anos. Quem? Um ator, um determinado ator. Tá. Tinha 70 anos. Ele ia fazendo no teatro um personagem de velho. Ele se maquiava de velho. Sim. Né? Porque também a maquiagem de teatro. Mas. Não, mas eu entendo o que você quer dizer. Entendo perfeitamente o que você quer dizer. Ele se maquiava de velho, Sim. então. Sim. Que era uma coisa da época. O ator, o teatro, ele se maquiava. Se maquiava muito, né? Ele fazia aquela coisa de. Botava até um blushzinho aqui. Mas, na sua opinião, a top 3, novela. As 3 maiores novelas da história. Te dou as 6, pode? Porque eu já tenho isso na minha cabeça já. As 6? Tá ótimo. 6º lugar, vamos até o top. 6º lugar, Tieta. Sônia Braga, né? Não, Tieta com Beth Faria. Sônia Braga foi no cinema. Beth Faria, sim. Beth Faria e Joana Fon como Perpétua. Que era a bruxa, né? 1989 para 90. Foi outra novela que foi uma febre. Foi. Entendeu? Foi um acontecimento essa novela. Foi maravilhosa. Um sucesso mesmo. 5 é Que Rei Sou Eu. Cassiano Gabus Mendes. Essa foi um mega sucesso, cara. Também. O mesmo ano de Tieta, em 89. Cara, foi muito ousado, assim. Foi, porque era um capa-espada num reino fictício, a vilã, que na realidade era um microcosmo do Brasil. Tudo que criticava. Eu me lembro que era coisa de atualidade. Criticava a política brasileira. Mas de atualidade. Aconteceu tal coisa, na semana seguinte estava na novela. Exatamente. Era bem maravilhoso. bolado. Não, e aqueles figurinos, aquele cenário. Dercy, né? Dercy fez uma participação. Meu pai fez também. Seu pai gravou, mas não foi ao ar. É verdade. Gravou, ele fazia algo parecido com Najinarras. Era um cara com aquele tipo Luiz XV, aquela peruca. Era um cara que ia construir alguma coisa. Que construiu e não entregou. Exatamente. Aquele caso do Najinarras. Mas o Najinarras foi à justiça para tentar impedir a sequência, e a sequência não foi ao ar. Teu pai gravou, mas não foi ao ar. Sim. E tinha Teresa Raquel como a rainha. Né, Tato Gabos, Gabos era o falso príncipe, né, que assume o trono. O Ravengar, que era o bruxo. Que era o Bujanra. Cara, Ravengar era demais, cara. O bobo da corte, que era o Estênio Garcia. Corcoran. Era muito bom. Era. Aí, em 4º lugar, é Gabriela. Gabriela tá em 4º lugar, que a gente já falou aqui. E aí... Os 3 primeiros, que foi o que você me perguntou, eu sempre fico na dúvida. Sempre fica mudando essas colocações, né? Como o Vale Tudo, a gente viu muito Vale Tudo no ano passado por causa do remake, ela acabou assumindo esse primeiro lugar. Vale Tudo, de 1988, que a Odete Roitman era a Beatriz Segal, e teve Quem Matou Odete Roitman, aquilo também foi outro fenômeno, né? E aí, então, o 2º e 3º lugar está entre Roque Santeiro e o Bem Amado. E primeiro Vale Tudo. Primeiro Vale Tudo. Vale Tudo foi muito bom, cara. Gilberto Braga. Gilberto Braga e Aguinaldo Silva e Leonor Basserres, que os 3 se juntaram para escrever a novela. Era muito boa essa novela. Cara, era muito boa. Foi assim também... Cara, fenomenal. Era era o assunto... E Glorinha, né? Glória como Maria de Fátima, Regina como a Raquel, né? Sim. E o Quem Matou Odete Roitman tinha um concurso, lembra do concurso? Você mandava uma carta indicando quem que havia matado a Odete Roitman. Era o concurso da Qual do Marge, da Galinha Azul. Não lembro disso? Lembro, cara. Agora você falando, eu lembro. Cara, uma novela muito boa também que eu fiz foi A Próxima Vítima. A Próxima Essa Vítima. novela foi muito boa. A
novela. Meu, eu sempre digo, né, que uma novela, hoje em dia, ela nunca mais vai fazer o Brasil parar no último capítulo, Não. como a Avenida Brasil fez em 2012. Foi o último, né? Foi o último. A Avenida Brasil parou o Brasil, né? E eu sempre penso, antes de Avenida Brasil, isso havia acontecido quando? Com a próxima vítima. Que era aquela ânsia de saber quem era o assassino da próxima vítima. Sim. O Brasil parou lá em 1995. É claro que houve outros títulos, outras novelas, com últimos capítulos impactantes, de grande audiência também, com grandes segredos a serem revelados, como Celebridade, Senhora do Destino, Amor à Vida. Também novelas ótimas que também movimentaram muito o último capítulo. Mas parar o Brasil, como a Avenida Brasil e a próxima vítima fez, entendeu? São muito raras. E antes da próxima vítima, vale tudo. Com essa questão, quem matou Odete Roitman. Aí talvez, antes de Vale Tudo, ó, o salto no tempo, né? Talvez antes de Vale Tudo, Roque Santeiro. E aí, antes de Roque Santeiro, a famosa pergunta, quem matou Salomão Ayala, lembra? O Astro. O Astro, 1978. Rubens de Falco. Rubens de Falco, Coco, Tony Ramos. Dionísio Azevedo. Dionísio Azevedo era o Salomão Ayala. Salomão Ayala. Isaac Bardavi. Isaac Bardavi, fazia o irmão grande dublador. Fazia o irmão do Salomão. Era o trio ali de irmãos. Não, eram 4 irmãos. Era o Macedo Neto, lembra Macedo Neto? Claro que lembro. Macedo Neto, Isaac, Rubens de Falco e Dionísio Azevedo. Macedo Neto fazia Chico City comigo. Verdade. Fazia o delegado, Lembro bem de Macedo Neto. Gente boa, boníssima, cara. Fez o padre nos Irmãos Coragem. Exatamente. É a turma do rádio, né? Uhum. Sim. Turma do rádio. Sim. Cara, Beto Rockefeller foi realmente uma coisa incrível, né? Foi a primeira novela contemporânea, né? Porque as novelas eram de época, né? Até então. Não é que as novelas eram de época, Niso. É que as novelas, elas não tinham compromisso com a realidade brasileira. E também não mostravam as ruas, provavelmente não tinham externas, que mostrassem a realidade mesmo. E não comentavam assuntos do dia a dia do povo brasileiro. Isso tudo foi a novidade que Beto Rockefeller trouxe em 1968 pela TV Tupi. Né? Com uma linguagem falando igual a gente fala. Exatamente. Com gíria, com trilha sonora de música popular, entendeu? Deve ter sido uma loucura, Foi uma cara? loucura, porque as novelas até então, elas eram ou baseadas em textos latinos, cubanos, mexicanos, argentinos, ou histórias próprias, mas ainda muito apegadas àquele modelo radiofônico de melodrama muito pesado, entendeu? É claro que houve algumas novelas pontuais que já traziam alguma brasilidade para o formato, como A Muralha, que é uma novela que mostrava um pedaço da história do Brasil. Teve As Minas de Prata, que era baseada no romance de José de Alencar. Essas novelas de Ivani Ribeiro, entendeu? Mas assim, a novela que quebrou mesmo com esse modelo foi Beto Rockefeller, e aí as emissoras. Foi aí que a Globo mandou a Glória Magadã embora. E começou a fazer novela moderna, contemporânea. A primeira foi Véu de Noiva, de Janete Claire, 1969. Deve ter sido um baque para a Glória Magadã, né? Foi. Imagina. Foi, porque na realidade a Globo não mandou embora. A Globo queria o Boni e o Walter Clark, eles queriam se livrar da Glória. Mas sem deixar ela ir para outro lugar. Porque a Glória já estava obsoleta, eles sabiam que eles também tinham que mudar, né? Só que tinha, por contrato, eu não lembro do detalhe, mas por contrato eles não podiam demitir a Glória. Sei. Naquele momento. Então, o Boni conta isso no livro dele, no livro do Boni. Ele fez uma treta ali, ele enganou a Glória, ele deu um chapéu na Glória que fez com que ela pedisse demissão. Entendeu? Forçou, eles blefaram. Manipulou uma situação para ela. Eles blefaram para ela pedir demissão. Ok, aceito sua demissão. Porque ela era uma cubana, né? Não, Sim. Perdão. Ela era cubana. Sim. Que havia saído de Cuba com a Revolução, lá do Fidel Castro, foi morar em Miami. E em Miami trabalhava para a Colgate-Palmolive,
que era a agência que patrocinava as soap operas nos Estados Unidos. Porque o modelo de negócio na década de 60 era diferente, né? Era outra coisa. As emissoras, os contratos dos atores não era diretamente com os atores, era por meio da conta da agência de publicidade. Às vezes era o anunciante que bancava. que bancava. Por isso que tinha, por exemplo, grande novela Colinos, Sim. telenovela Colgate, Exatamente. que era o modelo dos Estados Unidos, né? Aqueles Sim. programas infantis patrocinados pela Kellogg's, né? Isso era um modelo que vinha lá dos Estados Unidos. Então ela foi trabalhar na Colgate-Palmolive, e aí quando a Globo foi inaugurada, em 1965, a Glória Magadã já estava trabalhando no Brasil na filial da Colgate-Palmolive no Brasil. E aí a Globo cobriu o contrato da Glória, trazendo ela para trabalhar exclusivamente para a Globo. E a Glória começou a escrever as novelas para a Globo. Aí é a Rainha Louca, é o Sheik de Agadir, é a Gata de Vison, Demião o Os Justiceiro. nomes são muito bons, né? Os nomes são, né? Os nomes são ótimos. Eu compro essa mulher. Isso é muito bom, cara. Entendeu? Eu compro essa mulher. E aí, então, a Glória mandava... E a Glória era a pessoa que mandava e desmandava na dramaturgia da Globo. A Jeanette Claire, quando foi para a Globo em 67, as novelas que ela escrevia era sob supervisão da Glória. Glória que mandava. Você vai fazer uma adaptação de Sangue e Areia. E a Jeanette Claire escreveu essa adaptação de Sangue e Areia, que é uma história espanhola, Uhum. sabe? E assim, fez as outras novelas da Rosa Rebelde... Passo dos Ventos, lembra desse nome? Não, Rosa Rebelde eu lembro. Porque a Glória Menezes fazia duas personagens, né? Teve isso. Fazia uma... A Rosa Malena. E uma vulgarzona, né? Não, agora você está confundindo também com os Irmãos Coragem. Irmãos Coragem, ela tinha essa vulgarzona, que era prostituta, e que era a Lara... Não, que era a Diana... Mas uma mulher com duas personalidades. Com duas personalidades. Na realidade, três. Depois revelou-se uma terceira... Né? Porque o Irmãos Coragem ficou um ano no ar, né? A Jeanette Claire tinha... Tem no YouTube inteirinho, Irmãos Coragem. Não tá inteirinho. Não tá inteirinho, não? A Globo lançou em DVD nos anos 2000, os Irmãos Coragem, mas é uma edição de uma reprise, porque Irmãos Coragem tem 328 capítulos. Então, para fazer um DVD, não dá para colocar 328 capítulos, entendeu? E Irmãos Coragem foi reprisada em 1980 no TV Mulher. Lembra que o TV Mulher reprisava a novela? Lembro. Reprisou Irmãos Coragem no TV Mulher, em 1980, editada. E aí esse DVD foi em cima dessa edição, porque os originais 328 não existem mais, para falar a verdade, né? Então eu tô falando tudo isso para dizer que a Glória Magadã, então, ela mandava e desmandava na dramaturgia da Globo, e todo mundo tinha que obedecer o que ela mandava, inclusive a Jeanette Claire. A Globo queria se livrar dela, inventou essa história aí. Aí ela foi escrever uma novela na TV Tupi do Rio, que não fez sucesso, que passou batida, uma novela chamada E Nós Aonde Vamos. E aí depois ela voltou para Miami e morreu lá. Deve ser uma figura, não conheço a cara dela assim. Daqui a pouco eu não. Uma senhora. Imagino. Senhora com cara de latina, né? Um óculos de fundo de garrafa, assim, sabe? Ai, cara, que sensacional esse papo. Não dá vontade de parar aqui, que vai lembrando uma coisa. Só pra gente terminar aqui, a novela causou maior polêmica na história da teledramaturgia. Novela que... Polêmica. Cara, assim, de chofre, né? Supetão. De chofre? De chupetão, como diria a Magda do Sai de Baixo. Vamos falar isso, cara. De chofre, né? De surpresa. Aham. É difícil, porque... Olha, você lembra dos Gigantes? Lembro. Dina Sfati? Que era o Cuoco e Tarcísio juntos. Eu me lembro que teve uma cena de briga, que foi a primeira vez que eles eram os grandes galãs. Acho que foi a primeira vez que eles se juntaram. Não foi a primeira. Não? Eles se juntaram no Semideus. No Semideus também tinha eles, lembra disso? Mas eu me lembro que talvez no Semideus foi... Porra, Tarcísio e Cuoco juntos, né? Sim, exatamente. Tinha esse marketing, né? Essa publicidade, Tarcísio e Cuoco juntos numa novela, porque raramente, né? Eles revezavam, né? Era uma novela com Tarcísio e uma novela com Cuoco. Depois uma novela com Regina e assim por diante, com Paulo Gracindo, etc. Então, nessa novela, Os Gigantes, o Lauro César Muniz,
que já havia escrito, que a última novela que ele havia escrito havia sido Espelho Mágico, que deu aquele problema que eu te falei. Aí em 79 ele lançou Os Gigantes, que era uma novela que falava sobre eutanásia. Que a Dina Sfat era uma pessoa que viveu fora, nos Estados Unidos, e voltava para o Brasil porque o irmão estava em coma no hospital. E ela vai lá e ela desliga os aparelhos porque o irmão havia deixado uma carta. Então ela entendeu que o irmão estava em sofrimento. E ela desliga os aparelhos. E aí o Lauro César, ele propunha toda uma discussão sobre eutanásia, que era uma Sim. coisa... Imagina, 1979 ainda era regime militar. Então era uma ousadia, numa novela do horário das 8, ainda se fosse uma novela do horário das 10, mas não, era no horário das 8. Então falar sobre isso era bem arriscado. A audiência foi péssima. Não gostaram, né? Não, ninguém gostava da novela. A Dina Sfat não gostava da novela. A Dina Sfat reclamou publicamente. Aí é difícil, cara. Aí é difícil. Aí o diretor era o Regis Cardoso. Regis Conhecia a Cardoso. figura. Dirigiu Bem Amada. Dirigiu Bem Amado. É. O Regis Cardoso também não se entendia com o Lauro. O Lauro foi demitido quando a novela estava quase terminando. Sei. Essas E aí? crises, né? Crises, Crises. A ordem era, acaba logo essa novela. Que era o que o Boni falava, né? Acaba logo essa novela. Tira esse troço do ar. Exato. Vamos acabar logo e vamos focar na Bom próxima gênio, nova. né, cara? Boni era. Boni faz uma falta Não, tremenda. é ainda, né? Sim. Faz uma falta tremenda, né? Tanto que a Globo segurou ele lá com um salário milionário pra ele não ir pra outra, né, cara? Porque se ele vai pra outra, meu amigo, Verdade. segurou lá, deu aquela TV Vanguarda pra ele brincar, né? Sim. E quando a Marlúcia sumiu, Sim. e botou ele lá quietinho, Sim. né? Porque se o SBT pega, meu amigo, acabou. Mas assim, polêmica, eu lembro dessa novela. Realmente é bem polêmico É. isso aí. Polêmica. Eu lembro. Aí teve, né, essas questões de morte de ator no meio da novela. Teve uma Sérgio coisa Cardoso, que mexe, né? Foi o quê? Carinhoso? O Sérgio Cardoso foi o Primeiro Amor. Primeiro Amor, né? Que ele morreu quando a novela estava quase terminando. E aí foi Entrou o substituído. Leonardo Vilar, né? Entrou o Leonardo Vilar. Pô, memoriazinha que eu tenho, hein? Você tem uma memória fenomenal. Eu levanto, vou na cozinha, não sei o que eu vou fazer. Mas eu lembro que o Leonardo Vilar entrou no lugar do Sérgio Cardoso em 1972, sei lá. Exato, 72. É exatamente isso, bingo. E depois, morte de Jardel Filho. Entrou o Jardel Melo. Não foi, não? Não. O personagem do Jardel Filho morreu, a novela era Sol de Verão. Sim, eu lembro que ele fazia um negócio assim, Não, essa aí era Coração Alado. que ele fazia Não, tipo um guru. O Von Strauss era Coração Sei. Alado. Era outra novela. Era a novela anterior. Sim. Em Sol de Verão ele faleceu, né? Sim. Quando a novela também... E aí o Manuel Carlos, que era o autor, ele não quis mais escrever a novela, porque o Jardel era um amigo pessoal. Ele veio escrito a novela pro Jardel. Jardel era o protagonista da novela, né? Então também deu um problema. E a Globo não tinha novela substituta pronta, porque aí a novela tinha que ser encurtada, né? Porque a novela acabou com a morte do Jardel. Ele era o Sim. protagonista. Sim. Não substituiu o ator no personagem, acabou a novela. Tinha que acabar com a novela o mais rápido possível. Como é que vai seguir, né? Tudo em torno do cara. Exatamente. E aí, a próxima, que era uma novela do Gilberto Braga, ainda não havia entrado em pré-produção. Aí eles terminaram a Porque novela. novela são 3 meses, né? Sim. Começa nova, começa a gravar 3 meses antes. Sim. E aí eles colocaram uma reprise do Casarão. Lembra do Casarão? Lembro. Também é uma novela que a gente Maravilhosa. precisa falar aqui. Novelão, cara. Novelão, Casarão. Novela o Lauro César Muniz também era um gênio, é um gênio, né, cara? Porque o Casarão era uma novela que se passava em 3 épocas diferentes ao mesmo tempo. Simultaneamente. Eu lembro que era o Paulo Gracindo Júnior. Gracindo Júnior fazendo ele jovem. Né? Né? Isso. Exatamente. Foi um novelaço, cara. Foi um novelaço. E depois agora, mais recentemente, a gente teve a morte do Domingos Montagnier, né? Na novela Velho Chico, do Benedito Rui Barbosa. Agora, eu falei aqui do Jardel Melo. Qual era a novela que fazia um cara de karatê? Me lembro que era um judoca. Me lembro dele de kimono. Preto e branco ainda. Eu acho que ele entrou no lugar de alguém também. Bom, enfim, também... Não lembro do Jardel Melo fazendo isso. Agora também... Eu lembro, é que assim, juntando, tem o Espigão. Lembra do Espigão?
Sueli Franco. Sueli Franco, Milton Moraes. Sim, que era sobre arranha-céus, né? O Espigão era um prédio que o cara queria construir, mas ele queria construir num local onde estava um casarão de uma família que não queria vender o terreno para ele. Eram os irmãos Camará. Então, nessa novela, o Jardel Mello tinha um personagem e tinha também um oriental que era um cara que lutava karatê. Não sei se... sei lá, de repente... mesclou. Né? E oriental feito por oriental, porque teve uma época... Não era oriental, não era... Tinha uma época que não se chamava oriental, né? Somente Hollywood. Eu não quis falar japonês, né? Porque a gente fala generalizar, né? Generalizar. Mas antigamente não se chamava, né? O preto, mesma coisa. A cabana do pai Tomás com o Sérgio Cardoso. Era pintado de preto. Exatamente. Não chamava ator preto. A Sombra de Rebeca, lembra desse nome? Com Ioná Magalhães. Ioná Magalhães fazia uma japonesa. Não chamavam. O Ednei Giovenazzi fazia um japonês, fez um japonês numa novela, que ele tinha também o olho amendoado. Porque ele já tinha o olho amendoado, né? Sim. Mas aí ele fazia aqueles trejeitos ridículos de japonês, sabe? Não, e com aquele pintado a lápis. Né? E pintado a lápis. Não, mas, meu amigo, nós tivemos recentemente um caso vergonhoso com a Globo, uma novela chamada Sol Nascente, que o Walter Negrão havia escrito a protagonista para ser feita pela Suzuki, pela Dani Suzuki. Só que a Globo não escalou a Dani Suzuki, escalou a Giovanna Antonelli. Para fazer uma oriental. Então, aí remenda-se, né? A justificativa é que ela era filha de criação do oriental. Mas sabe quem era o oriental? Quem? O Luiz Melo. Porra! E aí colocaram um óculos com fundo de garrafa pra não aparecer o olho dele. Pra disfarçar. Por que não bota ator oriental, o remendo fica muito pior. Isso tem quanto tempo? Sabe pouco tempo. Não, isso foi 2016, talvez, eu não lembro. Ontem, né? Exato. Foi mega criticada. A novela foi mega criticada. E a Globo... toda razão, né? Foi aquele momento em que a Globo, então, passou a prestar mais atenção nessas questões, entendeu? A partir daquele momento, a Globo passou a prestar mais atenção nessas questões de raça, de colocar mais atores negros nos elencos e nas equipes, e na redação das novelas. Você vê... Me lembrei agora disso. Você fez Sim a Moça. Foi a primeira novela que você fez, certo? Foi. Sim a Moça, 1986. Uma novela como Sim a Moça, Niso, não pode ser mais feita hoje em dia. Porque, assim, a moça é uma branca salvadora de negros. É a história de uma branca salvadora de negros. Sim. Não cabe mais hoje em dia isso, entendeu? Ficou uma coisa que ficou no tempo, não pode mais. Essa novela, o Benedito, quando ele não... Porque é uma coisa que é muito difícil para o autor, é administrar todos os núcleos, né? Todos os personagens. Então, sempre acontece de ficar... Sim, personagem solta, claro. Personagem esquecido, porque o cara vai começando a se concentrar na trama principal e vai acabar. É uma loucura e acaba esquecendo, né? A rotina do autor de novela é uma insanidade. Loucura, uma insanidade. E eu me lembro que quando ele queria se livrar de um personagem, ele mandava para a capital da província. Porque a novela era em Araruna, Era em Araruna, que era no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Então, cara, era o famoso trem da morte, que a gente chamava dentro da novela, né? Sim. E eu peguei o trem da morte. Ah, você pegou o trem da morte? Teu personagem era Nino? Nino, que era um dos abolicionistas. Os jovens ali, que eram os... E ele gostava da personagem da Luciana Braga? Não, era da Patrícia Pilar. Patrícia Pilar, que era a Ana do Véu. Ana do Véu, tá. Tá. Que ela ficou um tempão com o rosto coberto. O rosto coberto e ninguém sabia quem era. Exatamente. É uma novelinha boa. Não, novela boa. A novela vendeu pra caramba, né? Foi. Também botar o apelo da Lucélia, né? Que tinha feito Escravizauro. E Rubens e Falco. Exatamente. Os principais atores da Escravizauro. Todo mundo... Rubens e Falco é uma figura, cara. Como pessoa, assim. Figuraça. Classicão. Né? Cara, fumava com piteira. Isso. Sabe? Ele fumava com piteira? Esse estilo. Incrível isso. Sabe? Usava peruca, né? Peruca. Aquela peruca acaju com o cabelo grisalho embaixo, né? Escrito aqui, estou de peruca, piscando. A peruca gritando, né? Porra, pra que isso, cara, né? Que maravilha. Figuraça. Muito figura. Porra, Nilson, eu adorei essa conversa aqui. Eu ficava aqui, cara, mais algumas horas, viu? Não, mas é que assim, eu gosto de conversar com uma pessoa que tem referências, entendeu? Que fala a mesma língua que eu.
nós, por termos a mesma idade e por sermos pessoas que cresceram com a televisão e você, além de com na televisão, Sim, sim. então o assunto não ia faltar mesmo, né, Nisso? Pô, tem que fazer um 2 aqui, porque, Tem que cara... fazer eu um juro, 2, porque tem muita coisa pra falar ainda, tem muita Nossa. novela boa pra citar ainda. Ou se tem, né? Se tem muita coisa, cara. É a nossa cultura muito novelística, né? Muito noveleira, né? Uhum. O que Eu vi, eu um, acho- eu vi um corte seu que você falava que quando você estava na escolinha, você estava meio cansado, você queria fazer novela. meu grande lance era querer ser ator de novela, queria ser galã de novela, né? Uhum. E não vou dizer que me arrependo, assim, de ter gasto tanta energia com isso, Sim. mas eu não me achava engraçado. Como eu me lembro quando a escolinha bombou, Uhum. que as pessoas vinham me fazer entrevista. Não, você, cara, você como comediante. Eu falei, eu não sou comediante, Aham. eu sou ator. Você vê, dentro Sim, mesmo sim, ali, com sim. família de comediantes, Sim, com preconceito. renegava. né? E porque eu não me achava engraçado também. Aham, Eu tinha sim, isso. Eu sim, falava, sim. nunca vou ser comediante, cara. Não... Daqui a pouco começando a ver, não, cara, as pessoas riem de mim, né? E tal. E, porra, esse tempo que eu gastei querendo, né? Essa obsessão, se tivesse investido mais na carreira do humor, poderia hoje estar diferente, mas também vai saber, Não tem como. né? Então, aquela mudança do personagem, a gente falou há pouco tempo aqui, disso aqui, Aham. que o Ptolomeu, ele mudou, né? Ah, sim. Passou a usar roupa normal, Uhum, casual, que era uhum. a ideia de mostrar uma imagem diferente, Certo. mais solta, sem ser tão Uhum. caricata, e funcionou, porque dali eu fui fazer a próxima vítima. Ah, Mas eu tive que beleza. ficar 3 meses fora do ar para descansar a imagem. Descansar a imagem, tinha isso. O Boni Isso é tinha muito- essas coisas. Isso é muito ridículo, cara. 3 Boni tinha meses essas fora do ar. coisas. É. É. E geladeira também, né? Boni também colocava ator na geladeira, né? Tem umas Colocar. Mas histórias. tem uma assim. galerinha também que eu vou te Tem, contar, tem, né? tem. Deixa eu ouvir falar na história das pontes de Safena do Paulo Biratã. Ele dedicava... Ele dedicava cada ponte de Safena a um determinado ator. Sei. Tinha o Mário Gomes, tinha a Antônia Carreiro, tinha o Carlos Eduardo Dolabella. Você nunca ouviu falar isso? Já ouvi falar. Não sabia especificamente quem era. Os nomes, né? Suzana Vieira, Os provavelmente, né? Não, acho que nessa relação não tinha Suzana Vieira, mas... Estaria qualificada, né? Pra... Ai. Ô, Nilson, obrigado demais, cara. Dá Eu que suas redes aí, agradeço. dá o seu serviço. Teledramaturgia em todas as redes, no X, no Instagram, no Facebook, Teledramaturgia e o meu site, teledramaturgia.com.br. Cara, você atualiza assim. Sempre. Tô sempre lá, todo dia fazendo alguma coisa. Todo dia tem alguma Todo coisa. dia tem alguma coisa pra mexer. E eu sou tão perfeccionista que às vezes eu fico relendo o texto pra tentar escrevê-lo melhor, entendeu? Eu sou assim, desculpa. Que bom. É o meu hiperfoco. Você não tem que se desculpar. Muito pelo contrário. Ah, obrigado, velho. Obrigado Eu que demais. agradeço. Olha só, aqui no Nisológico, é o nosso zoológico humano. Sei, Você já sabe, né? já sei. Que bicho você seria? Claro que eu já vim pensando nisso, né? Fez seu dever de casa. Né? Cara, eu sempre gostei muito de gato. Você é gateiro? Não tenho gato em casa, mas eu cresci com gato. Tinha gato, não tinha cachorro, né? E eu sou o que em inglês a gente chama de cat person, né? Mas eu não vou imitar um gato não, tá? Eu não vou dar uma miada aqui. Eu vou... tem uma coisa que eu faço, quando eu tô muito relaxado, eu começo a ronronar. Ah, é quando o gato tá feliz. Exatamente. Quando eu tô relaxado, eu começo. É claro que eu não faço assim, né? Porque é uma coisa dentro. É aqui, né? Eu não sei. Como que o gato faz, né? O gato deve fazer assim também, ali na gargantinha É dele. aqui, né? Você encosta aqui, tá o motorzinho ligado aqui, né? Uhum. E é isso, já fiz. Espertinho. Eu podia imitar um bicho agora de alguma novela. Alguma novela que teve algum bicho. Eu pensei nisso, mas assim, qual bicho de novela que você lembra? Você lembra? Mico preto. Não. Tá, entendi, tá certo. Não, Mas mico tá preto certo. não tinha. Não, mas bicho. tinha mico, né? Não, tinha não um macaco. Não tinha macaco na abertura. Aí eu ouvi dizer que. Era um macaco na abertura. Eu ouvi dizer que, porra, foi super Foi um estressante foi um problema. A Sociedade Protetora dos Animais não gostou, enfim, foi uma coisa que expunha o macaco a uma situação vexatória, não sei o quê, entendeu? Mas não era um personagem, né? Não estava na trama da novela. Você lembra do Maradona?
Não um jogador argentino, Não, né? era um Lógico. cachorro. Era um cachorro, um sheepdog. Era em Top Model. É que você já estava grande quando passou Top Model, né? Você já estava... Você já estava na escolinha fazendo Ptolomeu. Já era adulto. Já era adulto, Mas eu lembro vagamente. Mas eu não sei imitar um sheepdog, não. Nem sei Meu como... pai que falava assim, cara, podendo evitar bicho em cena, evita, porque é um bicho problema. e criança, né? Não, ele falava bicho, criança... Criança e... Água e fogo. Que isso? Água e fogo? Não. No set. Sim. Um perigo. Um perigo. É verdade. Ele falava que podendo evitar criança, bicho e figurante, melhor. Daí a tua... Não, daí aí fala, né? Você falou aquilo de figurante, agora viu? O mundo volta, você tá fazendo figuração no Zorra. Quanta bobagem. Ô, queridão, obrigado demais, cara. Eu que agradeço o convite, foi muito legal. E lembrando que nenhum animal foi... como é que se chama? Prejudicado nessa produção? Não, nenhum. No final tem... Nem o gato que eu arranhei aqui. Muito menos o gato. Aliás, o nome do teu programa é muito bom, Nisológico. Modéstia à parte. A televisão é o zoológico. Quem tá dentro da televisão é o e bicho, nós somos animais. Né? Nós somos animais. Os seres humanos são animais. Exato. E os telespectadores são as pessoas que estão vendo aqueles animais naquela... Exatamente. Né? É maravilhoso. O Nisológico já botar uma plaquinha ali, não alimente os artistas, né? E você vê que o lógico é com letra maiúscula, quer dizer, embora eu seja um cara muito fora da lógica, né? Sim. Ficou meio que um... Não, tá ótimo, maravilhoso. Obrigado, que bom que você gostou. Gostei sim, pra caramba. E obrigado você também aqui por ter nos assistido. Fica sempre de olho aqui no nosso Nisológico, temos sempre grandes convidados. E você sabe, né? Aqui a gente cria o bicho solto. Até a próxima.